Pai, Mãe, Vida. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção e a mais perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminado, iluminada, e que eu possa receber melhor, cadê, meu Deus? Posso receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz, de consciência para a tua consciência divina e que, quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração mais e mais receptivo. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Consciência divina nos permita visualizar o significado de cada palavra para sermos capazes de entrar na consciência da palavra e permita que a energia da consciência da palavra entre no mais profundo de nosso ser. Pedimos que nos reveles tua verdadeira realidade através das palavras contidas nessas cartas. Sabemos que é tua vontade que nós sejamos plenamente iluminados, pois nosso propósito final é te expressar. Nós pedimos, Senhor, que as vibrações amorosas de tua consciência espiritual envolvam e penetrem as células do nosso cérebro, coração e corpo, para que se mudem os nossos pensamentos e sentimentos, a fim de que se abram e se elevem as nossas percepções a cada dia, para que nós consigamos vivenciar os princípios que nos colocarão em contato com aquele que nos deu o ser, e assim poderemos alcançar as mais altas metas espirituais. Gratidão, mestre amado. Muito bem. Bem, Qual dos dois leitores oficiais está disposto? Solange pode ler hoje, não é, Solange? Leio. Pode? Posso? Eu Pode? leio. Se você quiser ler, pode ler, tá? Não, não, Fique à querida, vontade. pode. Não, eu deixo essa vez para você. Pode. Tranquilo. Essa troca, essa Reencarnação? jogação de confete assim é muito bonita, né, Vladimir? É muita Essa gentileza. rasgação de seda, esse amor assim fraternal entre os irmãos é É, muito bonito. Eu I'm gosto, gentleman. dentro, né? I'm eu gentleman. gosto, eu gosto. Então, por favor, Solange, hoje É a sua reencarnação vez. ou Isso, reencarnação reencarnação? 337. Ó, deixa eu comunicar a vocês. A gente tem uma folha, né? Para ler 2 páginas. Mas vamos deixar para a gente começar os textos complementares amanhã? Então a gente pode esmiuçar bem a reencarnação, mesmo porque eu vou passar. E acho que vocês também, pelo menos para o lado de lá, né? Se a gente vai reencarnar aqui, eu não sei. Espero que não precise mais. Mas vamos esmiuçar bem esse tema, e aliás é o último, né? Ele É. colocou no fim por um bom motivo, né? Então, vamos no passo a passo aí, palavra por palavra. Então, vamos bem devagar. É. Uhum. Muitos perguntarão como é que no momento da concepção uma alma pode ser extraída da consciência divina e que o corpo em si pode ser usado em seu tempo de vida como veículo de autoexpressão pela alma que está pronta para reencarnar. Então, vamos lá. Gostaria de começar com a opinião do Vladimir.
Pode ler de novo, por gentileza, Simão? É. Solange? Muitos perguntarão: como é que no momento da concepção uma alma pode ser extraída da consciência divina e que o corpo em si pode ser usado em seu tempo de vida como veículo de autoexpressão pela alma que está pronta para reencarnar? Muito bem. Nosso corpo é o veículo que a nossa alma usa para viver e ter experiências aqui na Terra, né? Por isso que a gente vem aqui. E como é que é formado o nosso corpo? Nosso corpo é formado, no momento da concepção, duas forças se apresentam, uma que é a de atração, que é a de atividade, perdão, de atividade, e outras duas forças, e outra força que é dividida em duas, que é atração e rejeição. É o ego, que vai formar o nosso corpo. A nossa alma veio, certo? Ela foi carregada no momento da concepção, com todas as vidas anteriores, com todas as experiências anteriores, né? E vem agora para essa vida para poder experienciar mais, experienciar para poder expressar a consciência universal, sempre com o propósito de transcender o ego, né? Eu bato sempre nessa tecla porque é desse jeito que eu entendo mesmo. A gente tem que estar vivendo todas essas experiências para poder perceber o nosso ego, segurar o nosso ego e deixar a nossa alma se expressar, viver, né? Que é o nosso propósito aqui na Terra, transcender o ego. O dia que a gente transcender o ego, como o Roberto disse, a gente provavelmente não reencarna mais, provavelmente não. A gente não reencarna mais e vai subir para outros portais de desenvolvimento espiritual. Até que um dia, não sei quantos eons de tempo, ou não sei se é mais uma vida, ou 1 bilhão de vidas, a gente vai estar junto com o Mestre Jesus, lá na Irmandade como chama? Na Irmandade? consciência crística, Não, mas eles chama um nome lá, tem uma Irmandade a o fraternidade. topo da consciência crística, pronto para ser reintegrado com a consciência universal. Esse é o nosso trajeto. E a reencarnação é que proporciona para isso até que a gente consiga sair da roda de samsara, da roda das encarnações. E ele vai explicar aqui como que a gente vai fazer para sair disso, né? Isso. Para não ter Ele deve que. explicar, ele deve explicar também, porque está perguntando como é que no momento da concepção a alma pode ser extraída da consciência divina. Ele deve explicar, né? Isso aí está explicado na carta 5 e 6, viu, Isso. Na carta viu, Tida? 6, especificamente na carta 6, ele explica como é que está extraída, né? É no momento da concepção, uma alma é escolhida para aqueles pais que estão concebendo, a alma que melhor, aqueles pais que estão concebendo, a oportunidade que vai dar para a alma que melhor vai poder se desenvolver com aqueles pais. E aí ela é extraída da consciência divina e desce através da coluna vertebral a consciência do pai, bate na consciência divina, é injetada uma alma que desce pela coluna, vai pelo espermatozoide dele fertilizar a alma, o óvulo da mulher. Nesse momento, quando o óvulo é fertilizado, quando ele é fertilizado, é Quando o que embrião é aparece o ego. concebido, né? Não entendi. Quando o embrião é concebido. No momento da concepção, É, antes do embrião ainda, né? Porque no é, momento da concepção é sim. que o ego se Ali, aproxima para ali ele já é poder alma, formar o né? embrião. Ali ele já A é alma, alma. isso, é. A alma desce, injeta no óvulo da mulher, naquele momento, no momento da concepção. Agora, injetou, está lá, está iluminado, então o ego, as duas forças vêm e começam a formar o corpo do ser vivo aqui na Terra. O que é injetado é a consciência divina. E aí a consciência divina concebida de uma forma de alma, né? Pode falar assim, né? Não sei.
Não, eu acho que não, viu, Rodrigo? Eu acho que é a alma mesmo. Eu vou falar para você, ó. Após É, uma injeção de consciência divina, infundiu-se em seu sêmen para dar vida ao óvulo de sua mãe. isso. Então, a injeção é de consciência mesmo. Isso, Tá? mas o que vem não é a consciência divina, o que É vem a é a alma que é consciência. escolhida. Não, eu Ah, discordo. eu também discordo, mas É. isso é detalhe, né? Não, mas é importante a gente conversar sobre isso, porque é da discórdia que vem a entendimento. Assim, ela é extraída da consciência divina, a consciência divina desce pelo espermatozoide do pai, vem pela coluna, entra no espermatozoide do pai, e uma alma é colocada ali. É uma alma que é individualizada, que Eu vem da consciência entendi. divina. Ok, tá Não é a certíssimo. consciência divina. Pois é, mas se a gente ler a carta Logo 5, no parágrafo abaixo, se ele a vai gente falar a entende, respeito. se a gente entender, se a gente ler a carta 5, quando no processo do Big Bang lá, né, a gente vai entender que a individualização da consciência universal é a consciência divina. Isso, A consciência perfeito. divina é tudo que é expressado a partir da consciência universal, em Sim, forma, de isso, forma, de forma do universo, né? Vamos chamar assim, o universo, inclusive o isso. vazio, né? O éter, né? Por isso que eu entendo que a injeção é de consciência e não da alma. A alma é quando ela, na concepção do óvulo e do espermatozoide, né? Aí dá forma à alma. A alma se apresenta. Mas isso é o entendimento, né? Isso é o entendimento só. Não, mas vamos ler o que fala lá na carta 6. Eu acho legal pra caramba esse trecho, né? Deixa eu lá. No momento de sua concepção, durante o ato 103 da sexual, página. página 203, a consciência de seu pai se elevou via espinha dorsal até o alto da cabeça, e a tensão atingiu seu ponto máximo. A consciência do seu pai tocou brevemente a consciência divina, criando um relâmpago, uma pequena explosão que ele viveu sob a forma de orgasmo, após o que uma injeção de consciência divina infundiu-se em seu sêmen para dar vida ao óvulo de sua mãe. A gente não pode esquecer que na consciência divina, ela lá estão as vidas que foram criadas no momento do Big Bang, né? E é uma vida que desce nesse momento da concepção. E é claro que essa vida também é consciência divina. Eu acho Agora, que você está certo. agora lê o Não, acho que último você, parágrafo. Lê o não, acho que você último está parágrafo. certo. Eu estou concordando com você. Eu sei. Só lê o último parágrafo. Primeiro, primeira A parte aí. injeção, a injeção da consciência divina se tornou sua alma corporificada na união da consciência humana Meu e Tá sonho. do bom, sêmen e do óvulo. tá bom. Perfeito. Eu vou ler de novo. A injeção da consciência divina se tornou sua alma corporificada na união da consciência humana do sêmen e do óvulo. Perfeito. Será que a gente podia fazer uma analogia da consciência divina como o mar e a alma como uma gota do mar? Eu acho que o mar, o oceano, é a consciência universal, que está lá em silêncio e equilíbrio. A consciência divina foi extraída desta consciência universal em vidas. Lembra? Big Bang, aquela confusão de partículas, e aí foram se atraindo algumas almas, formando a vida. A carta 5 ele explica muito bem e diz, né, que a vida é sinônimo eu vou pegar lá. Eu tô fazendo um estudo da carta é, é, para fazer um. Eu quero achar a analogia perfeita entre a consciência universal, consciência divina, e é lógico, os elementos, né? Os aspectos masculino e feminino disso aí, e o ser humano. Por que que eu estou fazendo isso? Porque é uma dúvida que eu tenho, e eu acho que vai me ajudar na minha evolução, né? Na minha maturidade. Por quê? Porque a gente sabe que o ego, ele tem a característica, né,
do aspecto feminino, né? Lembra que o aspecto feminino, ele tem a característica do propósito, né? Ele é que dá forma, esse aspecto, né? Que é o feminino. Tem atração e ligação, certo? E a alma e a alma não, desculpa. E o ego no indivíduo é que tem essa característica também de atrair e repelir. Então, a figura do homem, lembra o micro? O que que é o micro? O micro é um reflexo do macro. É sempre assim. Isso acontece em todos os seres vivos. Só que eu vou fazer do homem porque eu acho que já dá para entender. Eu estou estudando dessa forma. Então, o homem é a figura do universal, da consciência universal, porque é a individualização dele. Ele se individualizou numa consciência divina. Aí da consciência divina ele dá forma, né? Lembra? Formas de consciência. É uma consciência de formas diferentes. É uma formalização diversificada. Então, eu estou nessa linha de raciocínio porque eu quero entender definitivamente os aspectos da consciência universal e também a questão das vibrações, né? É, as formas de consciência, né? E as vibrações, o quanto isso é interessante. Eu estou curioso demais com isso, eu estou fazendo um estudo só sobre isso aí. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite. noite. Borges. Esse assunto é muito importante mesmo. Eu fico pensando muito sobre essa forma de compreender, né, uma coisa da outra, né? E Boa assim, noite. eu penso que o homem, fisicamente, ele tem um cérebro, né? E a consequência da consciência humana, ela parte dessa relação com esse mundo físico que a gente vive, né, através do ego. Então, se as coisas se dividem dessa forma, eu acredito que a alma, ela tem a consciência divina. Eu acho que a consciência divina está na alma. Então, eu acredito que, do jeito que o ser humano, fisicamente falando, ele tem essa divisão, cérebro, consciência humana, físico, assim a alma tem a sua consciência divina, né? Que, no caso, seria o que representa realmente essa realidade que a gente busca, né? Então, é mais ou menos dessa forma que eu tento compreender para ficar mais fácil de poder entender melhor, né? Porque aqui no último parágrafo ele fala, né? A injeção da consciência divina se tornou sua alma. A consciência divina, individualizada, é chamada de alma. Sem dúvida. Por isso que eu reportei essa ideia do oceano e da gota. Então, vamos dizer, o oceano, a chuva e a gota. O oceano pode ser toda a água que existe, vamos dizer, né? Como é o consciência universal. A chuva é aquela água que evaporou da consciência universal, né? Evaporou do oceano e se transforma em uma coisa doce, porque a água evapora, né, do oceano salgado, mas quando chove, a chuva é doce. E cada gota é uma individualidade, né? Uma individualização dessa consciência universal, dessa consciência divina. A chuva está formada lá no céu. E assim, quando a gente evapora, quando a gente desencarna, a gente volta para a consciência divina, volta lá para as nuvens, volta para a chuva. Então, mas o entendimento que eu tenho é que na consciência divina estão todas as almas individualizadas lá, né? Que Hum. surgiram no momento do Big Bang. Estão lá. E aí, nesse momento da concepção, uma alma é escolhida e ela desce para aqueles pais que estão Na, concebendo. na consciência E divina ou na consciência universal? consciência divina. Divina. Vamos ler o próximo parágrafo aí, que ele vai dar complemento a esse assunto aí. E eu vou dizer uma coisa aqui que eu entendo, né? Eu acho que vai ser bom para o debate. Vamos lá, Solange.
Quando uma alma está pronta para entrar na Terra para o seu período seguinte de aprendizagem terrena, essa alma é atraída para os pais que possam oferecer as condições que permitirão a ela dar o próximo passo necessário para avançar na evolução espiritual. No momento da concepção, a antiga alma impregna a sua consciência pessoal com as vidas anteriores e o progresso espiritual passado, e ela se torna a alma do óvulo fertilizado. Agora embaçou, não foi? Que aparece aí a antiga alma, né? Que traz os registros Olha da só, vida passada. eu vou jogar a minha percepção, tá? Por esse parágrafo aí, né? É lógico, um parágrafo que complementa, né? Vários, esse assunto que é debatido nas cartas, né? Apresentado. Eu entendo que a individualização, a individualização é a alma, entendeu? O indivíduo é a alma e não o corpo, né? Entendeu? Porque a gente pensa assim, o corpo, ele é só um instrumento, ele é só uma ferramenta, ele é só uma expressão, uma, como é que fala? Uma apresentação da alma. Mas o corpo não é a alma. É tanto que a alma, ela permanece, né? O corpo que é partículas, né? O corpo que é partículas da consciência, elas vão o corpo vai se desfazer, volta a ser partícula, que volta para a consciência, né? Para a consciência divina, para ser reciclada, né? Em uma nova individualidade. Então, por esse parágrafo, para mim está claro que a individualidade, o indivíduo é a alma. Sem Por isso dúvida, que a alma encarna várias vezes, né? Ela tem sem dúvida, sem dúvida. Ela é isso mesmo. É isso que ela desce na injeção da consciência divina, aquela alma fertiliza o óvulo. Quer dizer, o espermatozoide fertiliza o óvulo, aquela alma vai dar começo para aquela vida que está ali. Aí é formado o Agora, corpo, que é o veículo daquela alma, né? agora, essa antiga alma aí, não seria os registros que, no caso, a consciência humana adquiriu na vida anterior, nessa existência, que quando a nova alma chega, ela traz esses registros já junto do ego para poder, de certa forma, isso está presente na vida daquela nova alma, porque quando a alma chega, logo ela chega totalmente pura, né? Então, Mas mas só, aí ela começa a se envolver não só com o mundo, mas com os registros que vêm da outra existência anterior, que eu acho que quem faz isso é a consciência anterior humana, né? e- então eu só entendo assim que não é uma alma nova, é a alma que surgiu no momento do Big Bang, que vem Mas aí ele vivendo. fala de uma alma nova. Ela acabou de Não, ler aí, não, né? Você é vê que ele toda. Você nasceu no momento, a tua alma nasceu no momento do Big Bang, segundo eu entendo, sim, quando ele nasceu a falou, consciência divina. E se você mas se a gente veio da seguir o que consciência divina para cá, é aquela alma que surgiu no momento do Big Bang, que viveu várias experiências. Várias mas aí, nesse experiências. texto que foi lido agora, falou da antiga alma. É isso que eu estou dizendo. Aí É fala da isso, é a antiga antiga alma, alma. a alma que nasceu no momento do Big Bang. É isso. Pois é, Pô, A Mário, antiga alma vai assumir um foi. novo corpo. E o Isso, corpo é parte da experiência. Porque isso. você nasce Sim, com um corpo branco, um corpo preto, um corpo Isso. chinês, um corpo índio. mas ele fala também da nova alma, né? Não, Nesse texto a aí. Ele não falou alma é só a da antiga, mesma. ele falou da nova também. Ah, mas Mário, lê aí Não, que ele fala da antiga alma e da alma, da alma agora atual, né? Não é isso não. que ele fala aí no texto? Pelo menos assim foi o que eu entendi agora aí no que foi dito. Não, acho Então, que leia de você. novo para você ver Vamos aí. No ler. momento da concepção, a antiga alma impregna a sua consciência pessoal, que agora ela vai ser individualizada novamente, através do corpo.
E ela impregna com as vidas anteriores e o progresso espiritual passado. E ela se torna a alma do óvulo fertilizado. É isso. Ela vem para uma nova experiência, mas é a mesma alma. Tanto que ele fala que no nosso Ela, subconsciente a gente traz tudo que foi já do passado. Não Então, adianta nós ela, como Deixa, então ela, almas, ela impregna o quê? Ela ela será que não, impregna o quê, Roberto? Então, impregna a será que sua não consciência existe, pessoal. Oi? será que não existe almas novas? Eu Ele acho não que não. fala disso. Eu Eu queria acho que a lembrar, alma vem lá da consciência divina mesmo, e a consciência divina foi formada no Big Bang. Pode ser que tenham almas que não tenham reencarnado tantas vezes, talvez, né? Não tenham tido a oportunidade de encarnar na Terra tantas vezes como outros que já encarnaram bastante vezes. Mas eu Ou acho que não tem, talvez, pelo menos pela definição que ele dá da consciência universal, da consciência divina e da consciência humana, né, da consciência pessoal, não é criado, foi que ou Não sei se talvez você olha, tomou as nota, almas mas possam eu queria nascer fazer, também em outros planetas, né? pode ser. eu quero fazer aqui eu quero reconhecer aqui a palavra do Vladimir anteriormente, é porque no último parágrafo da página 203 ele diz assim, que a injeção da consciência divina se tornou sua alma corporificada. Então, realmente, né, a consciência divina injetada se torna a alma, aí o corpo, né, o corpo é o receptáculo dessa alma. Isso. Perfeito, certo? Agora eu quero lembrar ao Mário aí, né, os irmãos, que para a gente entender essa questão de alma, tem que ficar claro também o seguinte: tem a natureza da consciência universal, natureza não, desculpa. O propósito da consciência universal é se individualizar, se materializar e essa individualização materializada se auto-experimentar. Então, quando eu estou na frente do Roberto, pessoalmente, ou conversando, me relacionando, vou botar o Roberto que está em São Paulo. Quando nós estamos nos relacionando com os nossos familiares, o que está acontecendo ali é a consciência universal individualizada em cada dessas pessoas se relacionando com a outra consciência universal, de forma materializada em seres vivos, né? Seres humanos. Então, lembra que a consciência diz que ela faz isso para evoluir. Isso está na carta 8, se não me engano. Mas aqui ele Ela faz fala isso, também que é para a na carta evolução 9, da né? alma. É. Então, é a consciência evoluindo, se experimentando para crescimento, evolução. Parece uma coisa louca isso, mas eu entendo que o universal, ele evolui o tempo todo através dessa forma que ele encontrou, né, de se expressar. Então, o que eu estou fazendo aqui é expressar a consciência universal e quando eu estou aprendendo, ele está evoluindo, não só eu. Então, quem é que está evoluindo? É a alma. Mas o que é a alma? É a consciência divina. E o que é a consciência divina? É a consciência universal. É ele. É ele, é o todo. É o tudo. Entenderam? Então, Sempre. esse negócio de alma, gente, não tem, olha, não tem separação. É a É. mesma, não tem separação. É o Não, uno, ela tem a separação só que física. para É só na poder, expressão. isso, para poder Mas expressar a consciência ele é uno na universal. essência. Ele é uno na essência, né? O um. É. E Entenderam? queria lembrar que a primeira característica da consciência universal é crescimento. Crescimento. A gente veio para crescer, para fazer a consciência crescer. Não significa que a consciência divina esteja separada da consciência universal, porque a gente tem a ideia da explosão do Big Bang que a consciência divina saiu fora da consciência universal, né? A consciência universal continua em silêncio, em equilíbrio e do mesmo jeito que ela só explodiu e criou lá um sistema de vida para se autoexpressar, para ver como é que ela se expressa na individualidade, né? Eu vou me atrever a falar aqui uma coisa.
imaginando uma linha de produção, né? Imaginemos uma linha de produção. Um carro é fabricado em 2001, outro carro em 2010, outro carro agora em 2025. Qual é o carro mais velho? O carro de 2001, certo? Se a gente pensar, fizer essa analogia para a consciência universal, a gente vai pensar assim: então tem almas que são mais velhas do que as que são mais novas. Esse é complicado pensar assim, porque isso está além do nosso entendimento, né? Mas se a gente pensar de forma objetiva, a alma, já que ela é a essência da consciência universal, então qualquer alma é antiga. Qualquer expressão dessa vai ser antiga, né? Então, para mim, É que ele fala, né? Uma alma antiga será. é, exatamente. Eu entendo assim, que uma alma antiga é uma alma que surgiu lá no Big Bang, que teve e que pode ter tido várias encarnações, experiências de encarnação Exato. na vida Eu dela acho e que que agora está nessa. ele tá falando aí de tempo de encarnação, né? Que a gente pode, né? É, Mas Mas isso é especulativo. Fala, Roberto. dentro da palavra, ela não é uma alma antiga. Ela é a antiga alma. É diferente. é bem É. diferente. Como é que ele se explica aqui? A Então ele, antiga alma. A é, antiga alma. Não é uma alma antiga. Todas as almas têm a mesma idade. exato. Ele singularizou aí. Tá E o que perfeito. que é a antiga alma? É a alma da vida passada. Hoje eu É, sou uma reencarnação. Eu estou isso, reencarnado. Eu já estive encarnado algumas vezes. Hoje isso, nós estamos reencarnados. Se houver isso, uma próxima, nós, antiga alma, né? É isso. isso. A alma tem a mesma Isso, e idade. você vai acumulando as experiências. É. Sempre que você pega uma antiga alma, aquela antiga alma já pegou uma antiga alma, que pegou uma antiga alma, que pegou uma antiga alma, né? Sempre seremos a antiga alma numa É, nova experiência para o é nosso tanto, crescimento. é tanto isso que o que na verdade ele impregna, né, na alma, na Impregna. nova vida, impregna no próximo indivíduo aí, é a vida anterior, né? É, Entendeu? tudo que Ciência acumulou, né? pessoal da vida anterior. Faz todo A sentido, Ana tá está perfeito. falando aqui, Roberto, Parece as que o mundo é encarnações perfeito. nem sempre são na forma humana. Bom, independente de como for, né? Cristo, eu acho que ele não comenta que a gente possa reencarnar como animal. Eu não me lembro que ele tenha dito isso ou como planta. É, eu O também não. Espiritismo diz que a gente não pode involuir, a gente não pode passar por um reino inferior. O budismo fala que a gente pode reencarnar como bode, como vaca, pode voltar. Se Agora, for, eu, como cachorro, posso encarnar como homem depois, na minha última geração? sim, aí Sei lá, de sim, porque cachorro. está num processo de evolução, está numa Isso, subida, então. né? Então, até experiência de borboleta eu já tive. Sim, olha lá. Mas quando o ser humano não existia? Não Ou sei. não, ou não, né, Roberto? Ou quando, sei lá, de algum. Porque como é que um animal vai evoluir, né? Evoluir conforme a gente aprende em Cartas de Cristo que o homem evolui. Quando ele vai evoluir no momento em que ele transcende o ego, certo? Que ele transcende o ego, ele sai da roda das encarnações, não volta mais a encarnar como ser humano na Terra, vai encarnar em outro lugar. Como é que acontece com um animal, por exemplo? Como é que ele reencarna como num grau acima do grau animal, né? Uhum. Não sei, não tenho ideia, não tenho a menor É. ideia disso. Eu não tenho a menor ideia. O Vladimir, pelo que eu entendo, há um processo de evolução dos seres, Não, isso sim. em cada etapa. Então, isso eu Aí sei. vai crescendo. Então, isso eu entendo. Esse, esse entendimento, ele é muito claro na teoria da evolução de Darwin. Ele, Isso, ele pensa exatamente assim. Ele acredita que houve a primeira expressão de vida, né? Célula, molécula, e depois isso foi evoluindo em vários seres até chegar no homem.
É assim que o Então, então a Então, lógica seria, né? A cada um de nós já um dia já fomos uma pedra, um vegetal, um animal até chegar ao homem, é isso? A então evolução mas da alma, né? a Segundo o analogia que eu quero, Espiritismo. então, Certo. a Aí analogia que eu estou fazendo é, se é, uma pessoa, se a gente para evoluir, né, para transcender, a gente precisa transcender o ego, mas aí a gente está aprendendo, vai evoluir, entender de si mesmo, etc. Bom, eu também não conheço nada do reino animal, né? Não me lembro, pelo menos, do reino animal, quando eu vivi como animal. tem um pessoal aí na Eu Europa não que estou querendo, tá eu se estou falando de sentindo, forma né? séria, eu estou falando de forma séria, não estou brincando. Assim, é engraçado, eu acho que é engraçado mesmo. Mas eu não me lembro como eu vivi como animal. E evoluir, conseguir passar sei lá, do animal que eu era para o homem, né? Eu não sei se tem se é esse jeito, ou se ou, por exemplo, É, se um cachorro evolui espiritualmente como cachorro. Ele não volta mais a reencarnar na Terra como cachorro, vai reencarnar em outro lugar porque ele é de uma outra espécie, de uma outra vida, de uma outra coisa, né? Entendeu? Porque atualmente também a é gente duro. tá Aí vendo eu uns não vou nem discutir, porque eu não conheço a doutrina que traz isso, e nem quero conhecer. tem um grupo atual de pessoas, né, que às vezes estão se sentindo como animais, né? Estão até né, colocando máscaras e tudo e tal. Acho que não sei se tem alguma relação com isso, né? Mas eu estava pensando aqui, por exemplo, aquela alma que toda alma ela precisa passar por essas experiências para realmente despertar, né? Para essa consciência divina. E assim, é só um pensamento, isso aí não tem como a gente ter uma resposta, mas passou na minha cabeça, né? De repente, aquela alma que não consegue atingir esse nível, será que ela volta de novo para todo esse processo, né, do reino mineral até chegar novamente e ter essa oportunidade de despertar, né? Fica essa pergunta, né? Não, não, porque Jesus diz nas cartas de Cristo que no nível de consciência que você está, quando você fez a passagem, é exatamente o mesmo nível que você vai voltar, é o nível que você vai viver na próxima encarnação. É Então, como ele fala em Sempre cartas existe de Cristo. evolução, não é, existe regressão, só evolução. Só e evolui. então, precisa é, deixar bem claro também que esse nível, nível de consciência, ele é da alma. Agora, todas aquelas outras atrocidades que o ego comete, é do ego, não é a alma quem comete. A consciência divina está lá nessas atrocidades também, Foi mas aquele corpo pertencente àquele ego que estava com aquele ego que cometeu a atrocidade. isso. A alma Por está isso lá, que, meu Deus, de novo, de novo. por isso que quando a gente reencarna, a gente entra nesse processo de esquecimento também, porque aí existe a Aí eu já não sei. possibilidade de um acerto, né, entre as pessoas. A Aí eu já Ana não colocou sei. aqui, ó, essa coisa sobre o ser humano, né? Aí ela diz, mas quando o ser humano não existia? Houve uma época que eu acho que o ser humano não existia, né? A natureza evolui como um todo, e quando aconteceu o Big Bang, não existia a raça humana, o ser humano. Tudo é evolução. Começou em um ser unicelular. Cristo não Teoria de fala, Darwin. né, quando que o homem surgiu. Porque assim, quando teve o Tem, Big Bang, não tinha uma figura humana. então, tem essa teoria, tem a teoria bíblica, né, que surgiu com Adão e Eva, também é uma teoria, né? Tem muita gente que acredita nela. Eu, eu imagino que é mesmo pelas espécies, né? O pai foi tentando criar, a consciência divina foi expressando, tentando alguma coisa para expressar, até que chegou no homem, né? Que, segundo o próprio Jesus, é o ser mais importante do universo, né? mais O evoluído, homem. Se a mais gente for evoluído. pensar desde o início, realmente, quando ele diz que tudo era um caos de partículas, como foi que surgiu um elefante, ou um dinossauro, ou uma Isso, planta, isso, se isso, nada tinha Ah, consciência, né, do que deveria isso. ser? Roberto, se a gente pensar na questão unicelular, né? É, a, a,
a carta 1, Cristo explica como é que funciona, né? Ele fala da célula, né? Como o primeiro elemento ali, né? Que tem consciência, né? A membrana da Então, célula, né? então, se a gente pensar usando a carta 1, né? E isso foi no momento de iluminação, né? Ele estava iluminado ali, recebendo a iluminação. Então para mim é aceitável essa questão do início unicelular. Eu sou tranquilo em relação a isso. Para ser bem sincero, não me preocupo muito com isso, não. Estou mais preocupado agora como é que eu transcendo o meu ego do que como surgiu a Agora humanidade. o ser humano é a espécie mais evoluída, né? Importante. Ele fala o ser vivo, o ser mais importante do universo. Ele não fala nem da Terra, né? Ele fala do universo. Vou procurar aqui esse texto. Está na carta um ou 2. Continuamos? Continuemos. Algumas mães, quase que de imediato, se tornam conscientes de uma consciência estranha dentro delas. A nova consciência que a mãe concebeu em seu útero, às vezes afeta profundamente a sua maneira de pensar, a sua gravidez e seu estado de saúde. Uma vez nascido o bebê, a mãe sente que o seu estado normal foi restaurado. As mães sensíveis frequentemente experimentam um conhecimento da direção que tomará a vida do seu filho e supõe que esse conhecimento nasceu dos seus próprios desejos para o bebê. Só um minutinho. O texto que a gente estava falando está na página 42. Ele diz assim: assim, compreendi que o trabalho era uma parte integral da atividade do poder criativo, desde a menor entidade, célula, dentro dos sistemas vigentes, até a mais avançada entidade no universo, o homem em si. A entidade avançada, o É a negócio é entidade mais avançada, né? No exatamente. universo, a mais avançada entidade no universo, o homem em si. Então, isso aí deixa brecha, né, para a gente entender que realmente é um processo evolutivo aí que vem, né? Interessante. Se o ser humano é o mais avançado, então tem um menos, tem um básico, né? E é interessante porque tem uma linha de raciocínio aí fora que diz que nós somos os mais atrasados, né? O planeta Terra é a terceira dimensão, é o pior que existe. É, Jesus nos ama isso mesmo, Mas olha, é incondicionalmente. talvez o Roberto, talvez seja porque assim a gente está em processo de evolução, né? Então assim, isso não quer dizer que a gente já, como a gente ainda não atingiu, né, o ápice ainda, né? Então, em comparação a outras civilizações, talvez eles estejam mais evoluídos, mas o que tem mais, digamos assim, talvez estrutura para atingir o ápice que supera, né, ou talvez, não sei se a palavra é superar, mas assim, por ele ser classificado como o que tenha mais adequações, digamos assim, isso não impede que existam outras civilizações e até em outras dimensões que estão mais avançadas, embora a gente tenha estruturas que estão evoluindo e que consegue atingir um nível que talvez em um futuro aí que a gente não sabe qual é, ultrapasse nesse sentido, né? Não sei se também ultrapassar, porque essa linguagem humana ela é tão limitada que diante dos planos divinos que muitas vezes a gente, né, usa termos mais próximos da linguagem do ego do que do divino, né? E aí fica complexo realmente para falar sobre sim. isso, né? Mas eu não sei se eu consegui ser claro assim no que eu estava tentando
Fala. Acho que sim. Continuamos? Por favor, Solange. A reencarnação não é acidental ou desprovida de um plano consistente dirigindo sua ação. O propósito é sempre o de proporcionar à alma que realiza sua jornada muitas e diferentes experiências que ampliarão em conhecimentos terrenos a bagagem oculta da alma. Isso origina estimulantes e necessárias mudanças de cenários, de personalidades, de família, de ambiente, de características adquiridas geneticamente. Porém, o tênue fio da jornada da alma sempre estará enterrado na mente subconsciente e, e Irá. sairá para influenciar a presente encarnação, ainda que a pessoa desconheça isso por completo. Portanto, é possível que as características, os pontos de vista fortemente enraizados ou as ambições apaixonadas venham perpetuando-se de uma encarnação à outra. Às vezes, as ambições são formadas em uma vida e se manifestam com êxito somente na próxima encarnação, em condições inteiramente diferentes. Em tais casos, antes do renascimento, uma alma deve esperar até que as condições mundiais favoreçam o sucesso de suas ambições ocultas. E é bem interessante esse parágrafo aí, né? Ele é um pouco extenso, mas se a gente dividir, quando ele fala, né, a reencarnação não é acidental ou desprovida de um plano consistente dirigindo a sua ação. Quer dizer, tem, tem um programador aí, né? Como Tem, ele ó. explica lá, né, na carta 6, uma alma é escolhida para aqueles pais que estão concebendo, não é aleatório que a alma vem naquele pai, aquela, voeu e mergulha em cima e vem, né? É É, uma alma que é escolhida pela consciência divina para aqueles pais que vão proporcionar o melhor desenvolvimento para aquela alma, né? a experiência que ela precisa para evoluir, né? Exatamente. E aí ele diz: o propósito é sempre o de proporcionar à alma que realiza a sua jornada muitas e diferentes experiências que ampliarão em conhecimentos terrenos a bagagem oculta da alma. Interessante, são conhecimentos terrenos. É porque ele só vai ter terreno aqui, né? Vai passar a experiência aqui na Terra, né? As sensações principalmente, né? A Ana colocou aqui, essas ambições não teriam origem no ego? Sim, pode ser também, né? Não só porque Sim, e no segundo parágrafo, no momento da concepção, a antiga alma impregna a sua impregna. consciência pessoal. Então, essa herança que ele diz aqui, né? Ó, o tênue fio da jornada da sua alma sempre estará enterrado na mente subconsciente e sairá para influenciar a presente encarnação. Então, a consciência pessoal, ela é impregnada nessa alma. Por Isso é a isso que importância da meditação, né? por isso que ela vai ter ela vai continuar coisas, né, que ela fazia no passado, que ela aprendeu, né? Por isso a importância da meditação, né? Uma das, né, de você conseguir acessar lá suas vidas anteriores, o seu subconsciente. Eu só tenho que ir embora. Eu gostaria tanto de continuar essa discussão aqui, mas eu tenho que sair. Lamentavelmente. Até amanhã, se Bom Deus quiser. descanso Uma por hoje boa mesmo. noite a todos aí, Até viu? amanhã. Bom Amanhã, boa descanso. noite. Bom descanso a todos. O Oswaldo Borges colocou aqui: a alma é atraída, é uma questão de vibração de consciência.
sim, mas olhando por esse ponto, a gente pode imaginar que a alma ela está vibrando numa determinada frequência quando desencarna. E aí ela fica lá em algum lugar na consciência divina, vibrando naquela frequência, provavelmente junto com outras almas que vibram na mesma frequência. E aí essas ambições, né, como ele fala aqui, vai esperar as energias, né, planetárias ou cósmicas, não lembro aqui que ele fala. São formadas em uma vida e se manifestam com êxito somente na próxima encarnação. É isso? Né? Então, mas aí ele fala que tem que esperar, né? Em tais casos, antes do renascimento, uma alma deve esperar até que É, as condições mundiais favoreçam o sucesso das suas ambições ocultas. isso. Então, olha só, condições mundiais. Então, por que que tem gente que nasce no meio da guerra? Não vamos falar gente que nasce, mas vamos falar almas que reencarnam de pais, né, que estão no meio da guerra. Porque no meio da guerra muita gente morre, mas tem gente nascendo no meio da guerra, né? E assim, condições mundiais. E morrendo também, Não, mas por que que tem igualmente. alma que escolhe, né, ou precisa daquela evolução, né, de passar por aquilo, tá naquele momento, na guerra, ou nascer na África, lá onde a fome ainda impera de uma maneira horrível e desnecessária, né? São condições mundiais. Talvez pessoas aí mais evoluídas estejam esperando para reencarnar quando o planeta também tiver mais evoluído, né? Então fica na guarda, condições mundiais. Isso também é uma coisa bem interessante, né? E tudo isso é para a evolução dessa alma, de todas as almas, de nós, né? Das nossas almas. Então ele explica aí que realmente está bem claro, né? É, é, essa questão da reencarnação, né? Está explicando bem direitinho mesmo, né? Uhum. Acreditar, se ler esse negócio e continuar acreditando de que Jesus é o Salvador e que morreu pelos pecados, Não tem mais sentido, né? é demais, demais mesmo. É. Aí ele vai Continuamos? falar agora, É. né? Continuamos aí, que agora ele vai falar das cores, né? Dizendo que as cores elas são apenas simbologias, né? Do que a alma vai estar experienciando naquela raça, naquela família, naquele país. E olha só que interessante, até uma vez eu conversando com um instrutor meu, ele disse, né? Se você tivesse nascido na China, você não seria como você é hoje. Não o fato físico, mas a sua forma de pensar, seu conhecimento, sua forma de agir seria de um chinês. Então, isso não é original. Isso são as máscaras que a gente vai vestir, ou as fantasias aqui, como até a Ana Lúcia comentou, é, é a vestimenta da personagem, como se a nossa alma fosse o ator, né, da vida real, e cada encarnação em cada lugar ele incorpora um personagem, uma vestimenta de personagem. Para quê? Para essa experiência, para essa elevação, quando ele fala que realiza a sua jornada, muitas e diferentes experiências que ampliarão em conhecimentos terrenos a bagagem oculta da alma. Isso origina estimulantes e necessárias mudanças de cenário, de personalidades de família, de ambiente, de características adquiridas geneticamente. Então, a gente nasceu aqui para experienciar essa coisa brasileira. Se tivesse nascido na China, estaríamos experienciando a coisa chinesa e qualquer outra parte do mundo.
E mesmo aqui no Brasil, a gente sabe, né? As pessoas que nascem no norte, no nordeste, no sul, no centro, têm experiências de vida diferentes. Pessoal que nasce lá no meio do sertão, na seca, aquela criança ela vai ter dificuldades de alimentos, de estudo, de medicação, e pode até morrer mais cedo por causa disso. Mas, mesmo assim, isso é uma experiência da alma, né? Faz parte da evolução daquela alma. Mas ela foi atraída para essa reencarnação dessa maneira, né? A consciência dela, essa consciência foi atraída para ela nascer dessa maneira, nesse lugar sofrido. É, Ela prova... teria uma escolha, essa alma? Eu acho que a escolha é só na atitude que a gente toma, né? Que tudo que a gente faz é um plantio. E esse é o nosso livre-arbítrio. Essa é a possibilidade da gente plantar o que quiser. Mas quando a gente, quando chega a hora da colheita, é uma coisa, vamos dizer, obrigatória, criada por nós mesmos. Então, por que que tem criança que nasce na África, lá no meio da fome, e ela vive por 5 anos de uma forma bem esquelética e depois acaba morrendo? Eu não sei o que essa alma consegue aprender dessa maneira. Eu realmente não entendo, né? A gente, até os Como que ela 5 anos de escolheu idade, isso, né? Mas a Solange fez uma pergunta, eu acho que a pergunta dela é com relação a antes do encarne, né, Solange? É, antes então, de mas antes do desencarnar. encarne, teve o encarne. É. Antes do reencarne. Vamos supor, você passou dessa para melhor, Roberto. Você Sim. chega lá, você vai ter uma opção de escolha, se você Não, quer talvez voltar eu aqui como seja. tal. Não, eu vou estar magnetizado para uma determinada frequência. Todos nós vamos estar. Sim, Se eu é, sou um fumante, eu vou ficar com os fumantes. Se eu sou um tá funcionando. alcoólatra, eu vou ficar com os alcoólatras. Sim, mas Aí, para reencarnar, para você voltar, É, então, se você eu, para vai ter voltar. uma escolha. é porque é o seguinte, ó, essa linha de raciocínio que a Solange está apresentando, eu não estou dizendo que você pensa assim, não, tá, Solange? Eu estou dizendo o assunto. Como você apresentou o assunto, tem muito a ver com a teoria espírita, né? Teoria espírita é que fala disso, né? Que a alma, ela, lá no desencarne, lá onde ela está, né? Ela negocia a encarnação, reencarnação, ela negocia com quem virá e tal, 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 né? Só É. que, só que assim, isso é uma teoria, é um entendimento espírita, né? Não sei. Cristo não deixa nada claro sobre isso, né? Mas como é consciência, né? Eu vou ficar sem opinião, isso aí, né? Para mim é consciência. Então, mas ele fala no texto complementar que se você, que uma alma pode reencarnar numa família, vamos dizer, de consciência inferior à dele, a dessa alma, Ok. né? É. Justamente para poder evoluir mais depressa. Ele não vai se sentir bem ali, ele vai querer evoluir mais depressa. Não, mas Mas por isso é uma ideia. escolha Agora, da alma. hã? Por Mas aí, escolha Solange, vamos lembrar de uma coisa. A alma, a alma é a consciência divina, e a consciência divina é a consciência universal. Então, quem administra esse vai e vem é. não é a nossa mente aqui, não entendeu? Não é, é a consciência. Ela está se experimentando e ela vai dizer, eu quero me experimentar aqui. Eu entendo assim, tá? Eu quero me experimentar ali, Ela mesma. eu quero ir Então para é a lá. Eu escolha da entendo. alma mesmo, então. A É, gente escolhe. como consciência Como universal, né? consciência, eu tenho essa É, consciência, então eu tenho uma escolha. Se eu não quiser nem reencarnar, eu não volto mais. eu Será que entendo a gente assim. teria essa consciência, Não, então ele fala mais mas aqui esse na frente. livre-arbítrio para eu resolver? acredito, eu acredito que só quem realmente se iluminou, quer dizer, transcendeu o ego, é que pode optar de não votar mais. Mas eu acho que quem ainda não conseguiu em vida fazer isso, eu acho que ele fica ainda muito preso a essa experiência aqui, né? Aí, inconscientemente, eu acho que ele termina voltando por isso, porque ele vai precisar se iluminar para poder Vai sentir chegar a... necessidade de voltar, seria isso? Tem que.
Eu Vai acho que, sentir que tipo a assim, consciência dele é Em atraída um para nível, voltar. sim. eu acho que sim, Por alguma exemplo, coisa tipo assim, as experiências que ele viveu, por exemplo, os sensoriais, né? Tipo, é como se fosse uma falta e ele sente a necessidade de vivenciar aquela experiência, né? Mas eu acho que depois que ele consegue transcender o ego, aí ele não vai precisar mais dessas experiências, né? Então, não tem mais Esse, necessidade de olha, esse buscar. raciocínio, a Celina quer falar, esse raciocínio de escolha ou não escolha, eu acho que não é cabível aqui, porque se a gente lê o segundo parágrafo aí, você vê que a alma, ela é atraída, né, a, aquela condição que é oferecida que permitirão ela dar o próximo passo necessário para avançar na evolução espiritual. E no momento da concepção, a antiga alma impregna a sua Impregna. consciência pessoal. Veja bem que é um processo, né? Processo muito claro. Emprega sua consciência pessoal com as vidas anteriores e o progresso espiritual passado. Ela recebe tudo isso, né? E ela se torna o óvulo fertilizado. Então, assim, não tem uma coisa de, eu quero, entendeu? Eu quero isso. Para mim não existe isso, não. Então, Existe um isso não plano. é ego, Mas ele, né? não, Escolher não mas é ele, ego, eu quero. Escolher não é mas ego, eu isso é acho, humano. Isso Quando é um, chega isso é um na alma, não pensamento, tem mais isso é um isso. pensamento humano, o né? Isso é um Henrique, pensamento humano. é, das almas que se queria, iluminaram ainda, né? Das Diga, almas que ainda estão no processo de libertação do ego, né? diga, Celina, faz tempo que você quer falar, hein? tem o viés espírita, mas assim, tenho soube de algumas coisas importantes que muitas vezes a gente está condicionado a aquilo que nós vivenciamos em outras encarnações. Então, elas terão que ser resgatadas. Então, igual o Vladimir falou de si mesmo, onde por que ele havia necessidade de ele fazer uma cirurgia para a colocação de próteses no quadril. E aí veio a ele a compreensão de que ele fez vários movimentos quando ele era um militar, de machucar visivelmente o quadril daquela que se tornou a neta dele nesta encarnação. Então, que como era uma prática que ele tinha de bastante crueldade, ele veio e resgatou, mas por conta de várias questões morais que ele passou e aprendeu, acabou se tornando esse resgate dessa maneira. Há outras pessoas, por exemplo, traficantes, pessoas que são usuárias de droga, em que elas voltam muito rapidamente, mas elas têm que. Cada vez que a gente prejudica alguém, seja com corrupção, desviando dinheiro que poderia ajudar pessoas nos hospitais e coisas assim, cada uma das vidas que você prejudicou, que foram prejudicadas por você, você vai ter que retomar nesta vida. Mas principalmente traficantes em que fizeram muitas coisas negativas, induzindo pessoas a usarem drogas, quando existe esse aspecto da pessoa minar a saúde, elas normalmente vêm com problemas do sangue.
leucemia é uma dessas consequências, porque ela prejudicou a vida especificamente desses seres. Então, crianças que estão com leucemia, elas têm um viés dessa natureza. Aí vem aquela questão das mulheres que também fizeram coisas desse tipo, elas podem vir trazendo para si crianças com defeito, de maneira que, como ela prejudicou outras pessoas, ela deve resgatar isso, e muitas vezes uma criança que tenha doenças bastante comprometedoras na infância, elas são a porta para que essas mulheres possam resgatar todo aquelas questões que elas geraram em outras vidas. Então, assim, tudo não há nada de, não há acaso. Tudo é muito, assim, para dar a oportunidade das pessoas terem dor da mesma maneira que fizeram outros sofrerem. Imagina, então tudo tem uma consequência. Então, esses entendimentos, por exemplo, minha filha, ela foi uma pessoa, foi um militar que ia nas aldeias e roubava as crianças, e ela deixou muitas mães sem os filhos. Nesta vida, quando eu a adotei, ela tinha perdido 4 pessoas que cuidavam dela. Cada uma foi tirada dela, assim, então ela sempre teve um vácuo, sofrendo esse aspecto, assim. Então, quando chegou a mim, ela já tinha perdido a original, que abandonou ela na rua, ela foi posta no juizado, e aí dentro da casa que ela trabalhou, não que ela ficou, a- ela se afeiçoava a alguém e era tirado isso. E isso ocorreu também comigo, porque eu me separei do meu marido, mas então ela quase nunca teve uma figura feminina, por conta desse aspecto que ela talvez tivesse que resgatar, viver e compreender como é difícil ficar sem uma figura materna. Flento, Para mim, tudo isso que a Celina falou, para mim, eu acho que tá totalmente assim de acordo, né, com o que a gente entende nas cartas, porque a própria carta ela fala que para poder sair da roda da reencarnação, você precisa ultrapassar o ego, né? Então, assim, uma vez que você consegue fazer isso, você não vai mais voltar para esse corpo, pelo menos esse corpo físico, né? Que é mais denso, que a gente, né, convive com ele aqui. Então, para a gente, tanto que é que Jesus Cristo ele não consegue mais voltar porque a consciência que ele tem hoje, um corpo como o nosso não iria suportar a consciência que ele tem hoje. Então, eu acredito que para poder a gente sair desse vai e volta, a gente precisa se iluminar. Por isso que ele fala que a gente precisa sair dessa roda da reencarnação enquanto vida, para não precisar novamente nascer, para poder experimentar o suficiente e poder se iluminar, né? Então é assim que eu entendo. a Celina estava falando, eu estava lembrando aqui de 3 coisas. Porque, assim, não é uma coisa que se faz sozinho, né? Por exemplo, eutanásia. Eutanásia, a pessoa não faz só, ela faz
em acordo com outros, né, envolvidos. Aborto. Geralmente, aborto é feito em acordo entre várias pessoas, né? E um médico ou um enfermeiro, sei lá. O infanticídio pós-parto, né? O caso aí, abandono das mães, né? Que abandonam os filhos e deixam. Então, eu estava pensando nisso, porque esse trecho aqui, ó, no momento da concepção, a antiga alma impregna a sua consciência pessoal com as vidas anteriores e o progresso espiritual passado. Então, ela recebe tanto a consciência pessoal do que ela viveu, né, quanto a evolução, né, a vida e a evolução. Então, realmente é um caso, assim, é uma situação bem, para nós que estamos nesse nível de consciência, né, é assustador pensar nisso, né, mas é assim que acontece, né. E aí eu estava pensando, né, por exemplo, a eutanásia. A pessoa que pediu, né, o solicitante e os envolvidos ali, os profissionais, né, e o aborto que também é feito dessa forma, né, e todo mundo ali vai, né, receber esse karma aí, né, vai ter que pagar isso, né, Vai, para a vítima, né, vai. por Só isso que que a isso é gente tem uma que coisa saber. muito grande, né? Isso é uma coisa Ah, muito intrincada. é, Esse jogo aí, ele é, assim, não cabe na cabeça humana, né? No raciocínio humano. É uma coisa transcendental. Então, Cristo, né, ele podia olhar para uma pessoa e ver o que aconteceu com ela no passado. A Ana Lúcia está falando porque só se fala da mãe que abandona. E o pai? Também, mesma coisa. é só um Todos vão exemplo. ter, vão colher o que plantaram, né? Isso, o abandono é uma semeadura. Ser abandonado é uma colheita. Isso é certo. Agora, vai dizer que porque foi abandonado, abandonou. Pode ser. Talvez não. Talvez seja uma. Como é que se chama? Talvez seja um valor que pode ser dado a uma situação que aconteceu. É, você vem com defeito no braço. Pode ser que seja uma forma de pagar pela dificuldade que você vai passar por ter um braço inoperante ou mais curto, não sei, alguma coisa. E não que você tenha realmente causado um defeito no braço de alguém. Não, mas eu não sei, realmente é uma coisa muito complicada essa balança, né? Para saber o que que é o certo, o que que é errado, é exatamente igual, não sei. Fala, Celina. Eu tratei uma paciente que ela realmente é uma clarividente, uma médium bastante interessante e cada vez que ela veio com muitos problemas quando chegou para mim e cada sessão que eu fazia nela, ela recuava em um determinado momento da vida e assim, ela lembra, numa delas, ela lembrou que ela era um mercenário atacando um castelo e ela acabou recebendo um, um, um caldeirão de óleo quente. Aí, isso era tão. Quando a gente chegou nesse momento e que eu comecei a trabalhar em um certo nível nela, porque ela era uma pessoa que não conseguia tomar sol, ela ficava com manga, luvas e a cabeça coberta com um chapéu para ela não conseguia, porque o sol era muito
ocasionava lesões mesmo, assim. Ela tinha uma sensibilidade horrorosa. Mas quando a gente conseguiu chegar nessa vida, e aí eu consegui, com a psicoterapia, liberar aquela memória daquele momento, ela, na outra sessão, ela veio sem camisa de manga longa e sem chapéu. Ela conseguia, porque ela era extremamente branca, mas ela tinha, assim, é como se ela tivesse aquele momento foi bastante, marcou ela até este momento, quando a gente conseguiu tirar aquela impressão psíquica do campo dela, e ela conseguiu, aí eu achei até estranho, porque da outra vez que ela veio na outra sessão, ela estava sem, assim, cadê a sua blusa de manga comprida? Aí eu falo assim, não tô, eu consigo ficar agora, receber o sol. E aí foi assim, uma das coisas, ela teve muitas vidas na época da Idade Média Baixa, onde havia muitos mercenários, então ela passou por situações que ficaram no corpo dela. Então, assim, aquela coisa de colocar uma pessoa para se machucar mesmo, assim. Então, tem muitas histórias dessa natureza que a pessoa traz, e aí tem muitos que estão numa situação que a gente pode trabalhar. Agora, ela conseguiu passar por muitas fases muito difíceis por conta de algumas questões que ela trouxe, mas agora ela está lá na Unesp, trabalhando lá. Mas foi um resgate muito grande, um atrás do outro. E assim, a questão de muitas vezes a gente faz, por exemplo, outra pessoa que eu tratei, que é também uma médium muito interessante, ela tinha, ela ficou, foi na outra vida uma bruxa muito poderosa e que era assim, ficou trancada é, por 40 anos sob um padre que usava os poderes que ela tinha para comandar uma igreja toda lá, muitas pessoas. E assim, ela ficou 40 anos presa, incapacitada de sair dessa condição. E ela falou assim: você tem que tomar cuidado com o que você fala, porque eu jurei, pedi que ele ficaria, esse tempo que eu fiquei nas mãos dele, ele ficaria completamente à mercê de mim. E aí o que aconteceu? Ela pediu isso com muita intensidade. E aí ela teve um filho que era esse padre, como ele causou muito, muito mal às pessoas, trazendo muito sofrimento emocional e mental às pessoas, ele veio completamente. Tinha várias síndromes que incapacitavam ele totalmente. Então, assim, ela ela tinha pedido na vida anterior para ele ficar à mercê dela por 40 anos. E aí, e foi isso que aconteceu, está acontecendo. Assim, acabei me distanciando um pouco, mas ela falou:
o que pediu veio exatamente como ela pediu. Ele totalmente incapaz de fazer as coisas sozinho. Então, ela teve que criar uma criança que tinha uma incapacidade, tinha várias síndromes mesmo, que era muito complexo as doenças para incapacitar ele mentalmente. Por isso, quem machuca os outros, dá sofrimento mental, vem com várias disfunções que incapacitam ele, a pessoa, de agir com consciência. Então, várias síndromes que diminuem a capacidade da pessoa pensar relativo a isso. Muito bem. Vamos encerrar por hoje. Fica aí para amanhã Ai, não acabamos. essa última linha. Uhum. Dá para terminar não, Roberto, hoje? Não, a gente já está com 1h38. A gente teve uns 12, 15 minutos, né? Amanhã a gente fala tudo de novo, Rodrigo. Vai ter muito mais dúvida ainda. Amanhã tem mais o que falar. Amanhã vai ser interessante essa coisa do É, balde vermelho aí, né? Azul. Vai ser aula de tingimento. Aliás, destingimento. Amanhã nós vamos Desse- aprender a nos destingir, para a gente poder tocar para frente. Bora para a luz, mas nada de arrumar outra Amanhã corzinha aí. Vai, experimentei o amarelo. cada um traga seu balde de tinta, né? E tal, seu Traga sua Traz a cândida. sua, traz a sua brocha. Pega a sua cândida, o seu alvejante. A gente tem que sair daqui branco, limpo, transparente. Vamos para a luz. Chega de cores. chega. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Gratidão. À noite. Tchau, Boa boa noite, noite. Rodrigo. Até amanhã. bons sonhos. Tchau. Até amanhã. Bom descanso a Amém. todos. Até amanhã. Tchau. Eu vou citar aqui.